Olá, sou Alberto Serra dos Santos. Eu sou Eric Augusto Bezerra Alves. E somos da turma 1B de LOL. E vamos responder as questões do relatório. A primeira questão fala do que é o nosso jogo. O nosso jogo é de uma nave que vai destruindo os asteroides e você consegue completar esse jogo, zerar esse jogo, quando você completa uma certa quantidade de pontos. Em seguida, pergunta como a gente programou o disparo. Bom, de início a gente criou uma variável chamada disparo e começou ela com false. Aí, em determinado canto do lugar do código, eu vou checar. Se a tecla 32 for pressionada, que é o espaço, e disparo for falso, o disparo vai se tornar verdade e a gente colocou uma musicazinha, um som de tiro nesse instante. Aí fecha o primeiro if. Aí em seguida, aí a gente vai ver. Se disparo é verdade, a gente vai carregar uma imagem da munição com coordenadas x0 e y0. Só que no início do código, a gente criou x0 e y0 e atribuiu a x0 e y0 o mesmo valor de x e y, que x e y são as coordenadas do jogador. Ou seja, essa imagem que a gente carregou vai ser desenhada no centro da imagem do jogador. Aí, em seguida, como o nosso jogo é adotando referencial, né, x cresce para baixo e y cresce para baixo e x cresce para a direita, como o tiro ele vai ter que subir, ou seja, y0 dele vai ter que diminuir. Então a gente colocou, depois de carregar a imagem, que y0 vai ser igual a y0 menos 45. Aí, em seguida, a gente colocou outro if para verificar se o y0, que é do disparo, for menor do que 0, o disparo vai se tornar falso. Ou seja, porque quando a gente faz isso, a gente não vai desenhar mais não vai carregar mais a imagem na posição x0 e y0. E a gente atualiza a posição x0 e y0 com novamente x0 é igual a x e y0 é igual a y. A próxima questão é como programei a colisão dos objetos. A gente, para isso, criou uma variável d e botou uma função nela. E para comparar a distância das coordenadas do inimigo, no caso, que a gente colocou aqui, e do herói. E a gente fez condições, atribuir condições. Se essa distância, esse D que a gente botou, for menor que a metade do inimigo, do raio, que nesse caso a gente testando o valor, foi o valor de 23. Exato. O inimigo sai da tela, ou seja, quando o inimigo bater no herói, o inimigo sai da tela, como se ele tivesse desaparecido. Aí a gente atualiza a posição do inimigo para descer, para quando ele bater, ele voltar lá para cima e descer de um canto aleatório. Aí depois que criou uma nova posição para o inimigo, perde-se uma vida do herói e diminui 5 pontos, no caso que a gente colocou, somando os pontos, né? Aí porque para o cálculo da munição, da distância da munição e do inimigo, foi a mesma coisa que a gente fez, só que a gente acrescentava na variável pontos, a gente acrescentava pontos igual a pontos mais 5. Então, quando o inimigo colidir com o jogador, perde-se 5 pontos. Em seguida, a próxima pergunta é como coloquei vários inimigos. De início, a gente criou um contador, começou ele com 3, porque a gente queria de início, no primeiro nível do jogo, que fossem 3 inimigos. E a gente salvou a posição desse inimigo em vetores. É uma posição aleatória que a gente usou a função para ser uma posição aleatória. Aí a gente salva, que está aqui, a gente salva utilizando o for, com o i começando em 0, aí i menor que conte, que é a quantidade de inimigos que a gente quer,
e mais. Aí inimigos em X, que a gente criou, que é a posição do inimigo, a posição dos inimigos, a posição X dos inimigos, criou uma posição aleatória para ele. Em função do I. Em função desse I, vai salvando, em função desse I. Exato. E em Y da mesma forma. Aí depois a gente vai fazer outro for para carregar a imagem que é uma imagem que a gente colocou, que é um asteroide e tal, utilizando essa posição, a posição X e a posição Y. Só que tudo isso tem que ser dentro de vetor, dentro de for, de estrutura de repetição, porque tudo isso são vetores. Então, como a gente tem que sair pegando posição por posição, temos que utilizar o for. Bom, a próxima pergunta é como programei a passagem de fases. A gente começou fazendo uma variável nível, começando em 1, e dizendo que quando o jogador passar de 30 pontos, e menor que 50, aqui como nossa programação, ela passa para o nível 2. Porque a gente utilizou os pontos para determinar em que nível o jogador vai estar. Exato. Ele começa no nível 1, aí quando for essa quantidade de pontos, né, que ele vai atingir ponto, ganhar ponto, quando destruir o asteroide. Vai somando de 5 em 5. Vai somando de 5 em 5, aí quando pontos for menor que 30, menor ou igual a 30 e pontos menor que 50, vai atingir o nível 2. Aí, como consequência disso, e são as mesmas consequências para os outros níveis, só que com valores diferentes. O nível vai ser 2, aí conte, esse conte é para determinar a quantidade de inimigos que vai aparecer na tela, vai ser 4, e antes era 3. Aí essa velocidade, que vai ser a velocidade dos inimigos, a velocidade com que ele cai, sendo assim, né, que ele cai, vai ser igual a 6, que era igual a 5 antes. E a velocidade das estrelas que nós que tínhamos atrás tipo no fundo da tela também vai aumentar para dar aquela impressão de que a nave também está andando mais rápido. Exato. Então. Aí, pronto, por exemplo, no nível 3, quando os pontos for maior ou igual a 50 e menor que 70, o nível é 3, aí o conte vai ser igual a 5, velocidade 8. Mesmo processo, até chegar no nível 5. No nível 5 e acabar o jogo. A próxima pergunta é como nós programamos a passagem de telas. De início eu criei 3 variáveis, play, start e over. Play começa com false, start começa com true e over com false também. Aí dentro do draw eu coloquei condições para verificar. Se play for verdade, chama a função setPlay. Aí, que já eu explico qual é a função setPlay. Aí, se start for verdade, chama setStart. E se over for verdade, chama setOver. Aí, qual é de início, né? Como a primeira coisa que vai estar verdade vai ser o start. Então, vou explicar primeiro ela. Qual é a setStart? A gente carregou uma imagem de início, que a imagem só diz pressione Enter para começar. Aí a gente verifica. Se a tecla Enter for pressionada, aí o que é que vai acontecer? Play vai ficar verdade, Start vai ser false e Over continua false. Aí como Play é True, de acordo com o setPlay, aí quando ele vai, de acordo com o Draw, ele vai verificar, aí ele vai ver que Play é verdade e vai chamar a setPlay. E a setPlay nada mais é que a função que o código do jogo. O jogo está dentro. Sim. Então, ou seja, o jogo vai ficar rodando. Aí, para chamar a última tela, que é a do over, a gente fez em relação às vidas. Dentro da setPlay, no final, a gente verifica se vidas, que a gente começou com vida igual a 3, for igual a 0, aí play é false, start é false e over true. Então, como over true, vai chamar a setOver. E a setOver é o que? A gente carrega uma imagem na tela, dizendo que perdeu, game over e tal. E aí a gente, aqui para uma forma assim, se a pessoa quiser jogar novamente,
a gente coloca, se a tecla Enter for pressionada, aí vida volta a ser 3, pontos 0, a quantidade de inimigos é 3 e velocidade é 5. Aí nas funções a gente coloca play é false, start é true e over é false. Ou seja, dessa forma vai para a função start, que aí a gente vai pressionar enter novamente e todo o jogo vai acontecer de novo. Bom, próxima pergunta fala como adicionei som ao jogo. A gente colocou uma variável mais sound e colocou na função preload mais sound para carregar, né? Para carregar o som no... e salvar nessa variável. Exato. Aí você bota a pasta que ela tá e o nome do arquivo. Exato. Como a gente quis colocar o som no jogo em si, a gente colocou na função setup. Porque quando começar, como o setup só vai repetir uma vez, aí ele já começa e vai continuar durante todo o jogo. Exato. E nada vai mudar o que foi dito ali no setup. Exato. Só se for uma variável, mas como isso aí já está atribuído ao som do jogo, então vai continuar rolando todo o jogo. Aí a gente coloca o volume, né? Mais sound.set volume e diz o tamanho do volume, a altura do volume, e coloca o do mais sound.play para ir rolando enquanto o jogo for rodando. Bom, a próxima pergunta é como a gente usou vetores. Bom, de início, a gente tinha usado já vetores para criar e salvar as posições que foram aleatórias dos inimigos, né? Criamos 2 vetores, inimigo X e inimigos Y, aí botamos dentro do for, botamos a função random para calcular posições aleatórias e também salvar dentro do vetor. E também fizemos isso em um bônus que a gente criou, que é da vida. Tipo, como aí, explicando o bônus da vida de forma rápida, ela cai a vida em determinado tempo. Aí, utilizamos da mesma coisa. Tipo, criamos posições aleatórias para a vida e salvamos essas posições em um vetor. Em 2 vetores, né? Que tem que ser para X e para Y. Aí, como a vida vai crescendo, vai caindo, ou seja, a posição em Y dela vai aumentando, aí botamos bônus, tudo isso dentro de um for, botamos bônus Y, em função desse contador, né, do I, é igual a bônus Y mais 3, ou seja, na medida da passagem da repetição, o bônus Y vai aumentando em 3. Aí depois a gente verifica também dentro de um for, se a coordenada Y, que foi aleatória, né, for maior que a altura, o desenho 3 vai ficar falso. Mas o que é isso? É que a gente criou para poder desenhar só enquanto fosse verdade essa vida, esse bônus, né? E também a gente utilizou vetores na parte de criar, de verificar as distâncias, né? Calcular as distâncias, porque como a gente queria ver, no caso dos inimigos, como não era só uma, a gente ia ter que usar a repetição, ia ter que ficar calculando a distância todas as vezes para todos os inimigos, e fazendo isso com vetores ficou de forma mais fácil. E a última pergunta do relatório é: o que a gente mais gostou de fazer nesse projeto? Bom, o que a gente mais gostou de fazer foi ter de colocar em prática tudo que a gente já tinha visto em toda a disciplina. Ter de usar a criatividade para solucionar determinadas coisas. E particularmente o que eu mais gostei foi o uso dos vetores, assim, porque de início a gente tinha começado a fazer o código e a gente saía calculando distância para cada inimigo. Exato. Tinha ficado muito grande. Então, quando o professor mostrou que poderia usar vetores e a forma de usar, tipo, tudo que a gente tinha feito foi basicamente por água abaixo, a gente só precisou usar uma linha. Diminuiu muito o código. Exato. E então foi isso. Obrigado aí. Valeu. Valeu.